Irmãos, aqui no livro de Mateus, eu tenho outra palavra, mas aí eu vou ficar na direção do Espírito, em nome de Jesus. Mateus capítulo 15. Aleluia. A missionária Clara já nos deu aqui um spoiler, né? Como diz os internautas, sobre as obras da carne. E é isso aí, né, irmãos? A gente tem que pregar e mostrar, né? Em nome de Jesus Cristo, para que a gente venha andar nesse espírito, amém? A partir do... Deixa eu ver. A partir do 7 diz assim: Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E convocando a multidão, Jesus disse: Escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Então aproximou dele os discípulos e disseram: Senhor, os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados. Aleluias. Mas ele respondeu: Toda planta que meu Pai Celeste não planta será arrancada. Esqueça os fariseus, cegos, guias de cegos. Ora, um cego e outro cego, ambos cairão no buraco, o desoito. Mas o que sai da boca vem do coração. Isso é o que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falso testemunho e blasfêmia. Amém, irmãos? Glória a Deus. A palavra do Senhor nesta noite aos nossos corações. E aqui, irmãos, é um texto onde Jesus vai trazer uma aula, né? Louvado seja Deus, acerca dos preceitos, das doutrinas. Quando os fariseus viram que seus discípulos comiam sem lavar as mãos, e existia naqueles dias, irmãos, a tradição. E os fariseus, irmãos, eram um tipo de religião em que eles cobravam das pessoas, mas não praticavam, aleluia, não faziam em prática. Mas tudo que era errado, irmãos, eles cobravam. E eles, olhando os discípulos, estavam ali se alimentando sem lavar as mãos. E eles chegaram para Jesus, questionando e indagando a Jesus por que é que os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. Aleluia, porque pela tradição, irmãos, era errado, era um escândalo que isso acontecesse. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus, irmãos, ele sabe como tratar, ele sabe como falar. E ele diz, irmãos, que, aleluia, falando para os fariseus, e vocês que transgridem a lei, como é que vocês vêm cobrar alguma coisa de mim se vocês mesmos não praticam? Louvado seja o nome do Senhor. E ele falando a Jesus disse: bem disse o profeta Isaías acerca de vós: vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Aleluia. Irmãos, eu fiquei a meditar nesse versículo hoje. E me aconteceu uma coisa muito interessante, irmãos. Hoje, logo cedo, eu fui na farmácia comprar um remédio para minha sogra. E era bem cedinho, a rua estava bem esquisita. Eu não sei se vocês têm percebido, né? Esse feriadão. E quando eu entrei naquela farmácia, irmãos, era um clima diferente. Quando eu entrei, bem inocente, irmãos, e entrei para comprar a mercadoria. Aí as duas atendentes, irmãos, estavam lá. E estava tocando um louvor. Até então nem sabia que elas eram crentes, eu não sei o que eles estavam
mas elas duas irmãs estavam fazendo um culto. E a presença de Deus estava ali. E eu fiquei meditando, irmãos, e muitas das vezes a gente se apresenta diante de Deus. E oramos, irmãos, muitas das vezes sem entender até o que a gente está orando. Nos apresentamos diante de Deus, irmãos, honrando ao Senhor somente com os lábios. E o coração distante da presença do Senhor. E quando eu vi, irmãos, aquele quebrantamento ali, eu me comoveu. Eu disse, Senhor, muitas das vezes a gente se apresenta ao Senhor como fariseu. Porque honramos o Senhor de lábios, mas os nossos corações estão longe de Ti. E como sabemos, irmãos, que o nosso coração está longe do Senhor? Nosso coração, irmãos, se distancia do Senhor quando a gente deixa de orar com frequência. Quando a gente deixa de amanhecer entregando toda a nossa vida, a nossa preocupação, as nossas ansiedades ao Senhor. E essas coisas, irmãos, que rotineiramente vai tomando espaço na nossa vida e a gente vai se distanciando da presença de Deus. E é isso que o Senhor estava dizendo. Às vezes a gente fala somente por palavras, mas o coração está distante do Senhor. Onde está, irmãos, aquele quebrantamento da nossa vida? Aquela primazia, aquela sede, aquele desejo de buscar ao Senhor, de chegar logo na casa do Senhor. As coisas, irmãos, estão se perdendo no meio do caminho. E eu, irmãos, eu vi uma frase essa semana que dizia assim: aquilo que não nos destrói, nos distrai. Aquilo que o inimigo não tem poder de nos destruir, as artimanhas dele têm nos feito distrair. E essas distrações, irmãos, ocupam muitas das vezes a nossa vida. E a gente vai se distanciando da presença de Deus. E foi isso que Jesus estava confrontando com aqueles fariseus. Porque eles honravam somente de aparência, de estereótipo, mas o coração estava distante. E ele diz, olha, o que contamina não é as mãos sujas, não é a bactéria daquilo que a gente pega e ingere, não. Ele está dizendo que aquilo que contamina é o que sai de dentro, é o que sai do coração. As coisas que procedem do coração, é isso que contamina o homem. E eu questionei a Deus, irmãos, uma coisa que me aconteceu. Eu estava dizendo, Senhor, eu acho que essas coisas que eu... Irmão, depois que eu fiquei em casa, eu fiquei... Aleluia, já vou fechar a Bíblia, já vou sair. Eu relaxei, eu estava trabalhando muito, depois que eu fiquei em casa, eu dei uma relaxada, né? Eu acho até que eu aumentei uns quilinhos. Porque eu meti o barco a relaxar um pouco, né, irmão? Eu estava cansada. Mas esses dias eu estava conversando com Deus e eu disse, Senhor, eu acho que essas coisas que eu tenho comigo estão me fazendo mal, porque eu estou me sentindo tão pesada, tão preguiçosa, tão assim, irmãos, devagar. E eu fiquei conversando com Deus essas coisas, porque eu vi algumas coisas, irmãos, que muitas das vezes a gente tem que cuidar do nosso corpo espiritual, do nosso corpo físico, para que o nosso espiritual esteja bem. Porque às vezes a gente se preocupa só com o espiritual, mas essa carcaça aqui de fora também precisa estar legal, precisa estar disponível para o Senhor. E eu questionei isso ao Senhor, irmãos, e quando, aleluia, eu questionei, o Senhor me deu essa palavra.
sóbrio. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a gente precisa dar um culto ao Senhor racional, irmãos. A gente precisa saber o que é que a gente está fazendo para Deus. E somente botar uma Bíblia debaixo do braço e vir para a igreja não quer dizer, irmãos, que a gente, aleluia, está top de linha, não. É muito mais do que colocar uma Bíblia e vir para a igreja. O Senhor, nessa noite, Ele está nos cobrando posicionamento. Ele está nos cobrando, irmãos, que a gente venha se purificar, se examinar, aleluia, examinar nossas obras, a nossa vida, para que a gente venha estar diante de Deus. Porque não adianta eu subir aqui e cobrar as coisas das pessoas se eu não vivo, se eu não pratico. Primeiramente o Espírito Santo, ele vai cobrar de mim. E foi o que eu falei para o Senhor e Deus me respondeu dizendo isso. Que eu me preocupasse com aquilo que sai da minha boca. Louvado seja o nome do Senhor. Para que a gente não venha adoecer e contaminar outras pessoas. Louvado seja Deus. Então que nesta noite você fique com essa palavra. Em nome de Jesus Cristo, irmão. Seja guiado. Porque o Senhor disse, eles são cegos, guias de outros cegos. Não vamos nos aconselhar, irmãos, com quem é cego. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Às vezes a gente vai se aconselhar com quem não tem nada para nos instruir, somente contaminar a nossa vida e a nossa mente. E eu sinto graça de dizer isso para você nesta noite. Quer se aconselhar, irmãos, com algo de mim para a tua vida, vai para a palavra. Seja guiado pelo Espírito Santo. Seja guiado pela doutrina que o pastor te ensina. Seja guiado, irmãos, pelas coisas do Senhor. E não queira se aconselhar com quem não tem nada para lhe dar. Porque às vezes a gente pensa que aquele que nos aconselha é nosso amigo. E na verdade está contaminando a nossa vida. E o Senhor nos alerta nessa noite. Vigia, tenha cuidado. Porque Deus, irmãos, Ele tem, aleluia, desejo, vontade de preservar a tua vida e a tua alma. Mas é preciso que a gente